Sociedade Objetiva, a sociedade em debate na Rádio Manobras. Uma organização Conception Rádio Manobras para o Orfeão do Porto. Boa tarde, são 6h30. Começamos pontualmente este Sociedade Objetiva, dia 26 de janeiro, sábado de Carnaval. Connosco para falar sobre a austeridade e sobre este contexto que vivemos atualmente, temos Rui Gamboa, empresário, é licenciado em Administração e Gestão de Empresas, gera a marca Pecala, que é um projeto de soluções imobiliárias integradas, e fez uma tese, até tese de mestrado, que provavelmente também vai ser tema de conversa aqui, ou pelo menos aquilo que se abordou nesta tese sobre empreendedorismo e razões do insucesso. Em casa não nos podem ver, mas o Rui Gamboa está à minha esquerda. Depois temos a Ana Albergaria, que comigo moderará este debate. À minha direita temos o Óscar Afonso, que é professor da Faculdade de Economia, economista, portanto, especialista em macroeconomia. Não sei se posso dizer isto, que é especialista em macroeconomia, mas... E Castro Moreira de Campos, advogado, que tem um percurso singular, trabalhou muito tempo com instituições bancárias que lidavam com créditos imobiliários e agora trabalha com pessoas cujos créditos imobiliários estão a ser incumpridos. Passou do lado mau para o lado bom, um juízo de valor básico que eu estou agora a fazer, mas também falaremos sobre isso entretanto. Muito obrigado pela vossa presença, obrigado também às pessoas que estão aqui no Orfeão do Porto. Somos para aí 20 hoje. Somos muito mais em casa, em 91.5 ou em manobrasfuturas.wordpress.com. E bem-vindos a esta tertúlia. Nós chamamos de tertúlia, não chamamos de debate, mas sinto que hoje vamos mais debater do que conversar amenamente, como na semana passada ou há 15 dias atrás. Óscar, eu se calhar começava por si, para fazermos aqui uma espécie de introdução a este tema, com uma pergunta muito básica que leigos como eu têm alguma curiosidade em saber as respostas. Como é que Portugal, depois de Portugal, e não se pode isolar o caso de Portugal do resto da Europa, e do resto do mundo também, penso eu, como é que, na sequência de um processo de crescimento económico quase primaveril, durante os anos 80 e o início dos anos 90, chegámos a este ponto quase de ruptura económica e de ruptura social, que uma coisa leva à outra? Estávamos a falar disto em off, mas agora pedia-lhe que nos tentasse explicar da forma mais clara possível como é que este contexto surge nas nossas vidas em 2010, 2011, por aqui. Ok, boa noite, obrigado pelo convite. De facto, eu, como o Helder já disse, leciono cadeiras relacionadas com a macroeconomia. Já agora, como sabem, ir fazendo um overview sobre esta questão, antes de entrar propriamente na questão que o Helder me colocou. Como sabem, a economia é a ciência que estuda a escassez, não é? Ou seja, é porque existe escassez que existe a economia. Se não existisse escassez, não existiam preços, e se não existissem preços, não tínhamos que fazer escolhas e não tínhamos que ser eficientes quando fazemos essas escolhas. Depois, a economia, divide-se basicamente em duas grandes áreas, a macro e a microeconomia. A macroeconomia trata dos agentes económicos de uma forma agregada, os consumidores tidos como um todo, as empresas tidas como um todo, o Estado, o exterior. A micro relaciona, ou analisa mais, ou preocupa-se mais com questões relacionadas com o indivíduo, com uma empresa, portanto, com agentes individualmente considerados. O que vamos aqui falar hoje, ou a questão que nós estamos aqui a falar hoje, são questões de macroeconomia e, portanto, gostava que ficassem com esta ideia. Portanto, toda a análise será macro. Mais propriamente, respondendo à questão do Helder, de facto, a gente, desde que entrou para a Comunidade Económica Europeia em 1986, durante essa altura e até meados da década de 90, tivemos um processo de convergência real. Quando eu falo aqui em convergência real, é o nosso produto interno bruto per capita aproximou-se do produto per capita da média da União Europeia, ou seja, o nosso nível de vida convergiu para o nível de vida da média de um europeu médio. A partir dessa altura não, eu diria que a partir do momento em que se entrou no euro, as coisas modificaram-se.
No fundo, beneficiamos então com essa fase inicial, com a adesão a um espaço alargado, e beneficiamos também das ajudas comunitárias que na altura tivemos. A partir do momento em que aderimos à moeda única, o processo de convergência real, ou seja, a convergência para o nível de vida do europeu médio, parou e regrediu, tendo, no entanto, verificado-se convergência nominal. Quando eu falo aqui em convergência nominal, estamos a falar de preços e estamos a falar, nomeadamente, da taxa de juro. E esta convergência nominal, no fundo, acabou por ser prejudicial. Ou seja, no fundo, com a moeda única, ou a implementação de uma moeda única, obrigou a quê? Obrigou a que os países perdessem dois instrumentos cruciais de ajustamentos em caso de necessidade. Os países perderam a taxa de câmbio, portanto, nós deixámos de poder desvalorizar em caso de perda de competitividade, e perdemos também a política monetária. Ou seja, portanto, um país não pode, por si, mexer nas taxas de juro e, com esse instrumento de taxa de juro, fazer os ajustamentos que necessita. Mas nós beneficiamos, então, de quê? Portanto, beneficiamos de convergência de preços, o que é bom, porque, assim, com preços mais moderados, significa que as nossas empresas não perdem tanto competitividade, mas perdemos o facto da taxa de câmbio não poder ajustar por essa via e beneficiamos também do facto de termos taxas de juros relativamente baixas, mas isso acabou por ser também uma maldição. Uma maldição porquê? Porque com taxas de juros baixas, significou que os agentes económicos, o Estado, em primeiro lugar, e também as pessoas e as empresas, se passaram a endividar mais. Portanto, era possível suportar um maior montante de dívida porque as taxas de juros eram relativamente baixas. Portanto, o Estado, mas também particulares e empresas, portanto, foram se endividando. Atingiu-se um determinado nível de endividamento, ou o nível de endividamento atingido foi de tal maneira que a poupança nacional diminuiu, e, face a não podermos usar a taxa de câmbio para ganhar competitividade, a nossa competitividade externa foi-se degradando. Ou seja, nós caímos num cenário em que a poupança da nação diminuiu, juntamente com a perda de competitividade das empresas. Isso provocou o quê? Provocou logo que as nossas contas externas se desequilibraram, para além do grande endividamento dos particulares e do Estado. Portanto, isto foi continuando. Oscar, desculpe interrompê-lo, mas esse processo de endividamento é distinto no que diz respeito às pessoas e às empresas e no que diz respeito ao Estado, não é? Ou não? Foi mais ou menos paralelo. Ou a causa é a mesma? Repare, imagine, quando nós tínhamos o escudo, a taxa média que o Estado pagava andava à volta dos 10% nos últimos anos do escudo. E, portanto, isso, pagar 10%, era um valor significativo de juros. E ninguém conseguia, não sei se lembram, mas, por exemplo, no crédito à habitação, ninguém conseguia taxas de juros abaixo de, sei lá, 15%. Os bancários, eu lembro-me, na altura comecei a trabalhar num banco, em 91, os bancários tinham uma taxa de juros de 10%, que era uma taxa de juros, que era um grande benefício. E, portanto, de repente, o que é que aconteceu? Isto porquê? Porque os privados, as empresas, têm sempre taxas de juros que são superiores ao Estado, ou seja, o Estado é quem tem a melhor taxa de juros num país. Supostamente é o último a falir no país, não é? E, portanto, quando a taxa de juros caiu muito, os nossos governantes viram ali, portanto, a possibilidade de aumentar o endividamento, não é? Continuando a ter o mesmo serviço de dívida. E, portanto, o endividamento aumentou exponencialmente, e isto era uma situação insustentável a longo prazo, que foi precipitada pela especulação feita nos mercados financeiros. Não é? Era uma questão de tempo. Nós iríamos chegar aqui,
seria uma questão de tempo. Foi precipitada porque a partir de 2007, 2008, portanto, os agentes, os especuladores começaram a perceber que provavelmente países como Portugal, a Grécia e outros, portanto, não iriam conseguir pagar o montante da dívida que tinham atingido. Em termos mais leigos, diria, o que estamos a falar é de um processo de endividamento infinitamente superior, ou não sei se é infinitamente, mas muito superior à capacidade de gerar as receitas que vão cobrir esse endividamento no prazo a que esse endividamento estava estipulado, ou não? O nosso Estou só a tentar perceber, para facilitar, porque há as pessoas que nos estão a ouvir o nosso endividamento não foi entendem tal os termos muito técnicos. Não, até podia ser sustentado, e seria certamente sustentado, por exemplo, se nós continuássemos a crescer, portanto, se a economia continuasse a crescer e a gerar riqueza, portanto, mais crescimento significava maior cobrança de impostos, e, portanto, maior cobrança de impostos significava que o Estado podia ter mais despesa. O problema é que se entrou numa fase de recessão. As projeções não correram como... Exatamente. E, portanto, o Estado deixou de cobrar, mas continuou a ter que suportar despesas e despesas crescentes com o montante da dívida. Não é? Neste momento, o que é que a gente tem? Tem uma grande dívida, as taxas de juros dispararam e, portanto, temos mais despesas com menos receita. Sim, neste momento temos também o contexto europeu, não é? E os interesses da economia europeia e os interesses da economia nacional, se quisermos, não é? Que vias temos encontrado para chegar a um hipotético equilíbrio, ou seja, em termos económicos, o que é que a experiência do Óscar, enquanto, enfim, investigador também nesta área, nos pode dizer como alcançar este frágil equilíbrio entre os interesses nacionais e os interesses económicos europeus? Não sei se... Pronto, é assim, no caso europeu, o entendimento, portanto, de todo o processo de integração foi entendido, ou foi privilegiado, seguindo uma lógica alemã, foi privilegiar-se a questão dos preços, não é? Ou seja, a convergência nominal. Nos Estados Unidos, por exemplo, as instituições dão uma maior ênfase à convergência real entre os Estados. E, portanto, como é que isto se pode alterar? Pode alterar-se, ou pode ajudar a alterar-se, se, no caso europeu, se decidir ou se optar por medidas menos relacionadas com os preços e mais com o emprego e o crescimento. Portanto, uma alteração de perspectiva, não é? Uma alteração de perspectiva. Claro que nós também podemos dizer assim, mas isso são duas faces da mesma moeda. É verdade que são duas faces da mesma moeda. Porquê? Porque se nós na Europa privilegiamos a questão dos preços, ou seja, se queremos que na Europa os preços cresçam menos do que no resto do mundo, significa isto também que os nossos produtos, ou seja, os produtos europeus, acabarão por não perder tanta competitividade no mercado internacional e, portanto, promoverão emprego. Não é? É verdade, mas há um desfazamento sempre aqui temporal. E, portanto, a questão nesta altura, parece-me a mim, para se poder alterar as coisas de uma forma mais suave, é a modificação dos objetivos, portanto, das instituições europeias, no sentido de promover mais o emprego e menos a questão dos preços. Não é? Menos a questão dos preços. Rui, o setor imobiliário, isto é uma pergunta, é um assunto que por acaso gostava também que o Campos falasse um bocadinho. Grande parte desta crise ou deste descalabro entre créditos e capacidade produtiva para compensar esses créditos está relacionado, pelo menos para o cidadão comum, com a chamada bolha do imobiliário e toda esta loucura que foi durante os anos 90, toda a gente querer comprar casa e fazendo contratos que o Campos ajudou a fazer, leoninos durante 35 anos e as pessoas fazem projetos de vida para 35 anos e a vida muda, como é natural, e as pessoas deixam de poder cumprir esses contratos. O imobiliário teve um papel ativo na criação desta crise e do problema atual. Agora, estávamos há pouco também a falar disso, vivem-se momentos em que se está a tentar revitalizar o setor do imobiliário como
como um recurso, como uma outra forma para incentivar a economia, reinvestir no setor do imobiliário, revitalizar o setor do imobiliário, que foi causador também desta crise. A minha pergunta é como é que o Rui, sendo um empresário desta área, e como é que sente que o setor enfrenta esta crise e este dilema entre terem sido, em parte, causadores? Acho que reconhece que que a especulação imobiliária e todo este sistema foi, em parte, não exclusivamente, mas em parte causador. Como é que o setor imobiliário, este setor em que o Rui é ativo, como empresário, como é que enfrenta a situação atual? Muito bem, eu agradeço à Rádio Manobras o convite que me fez para dar o meu testemunho. E à Conception? E à Conception também. Eu represento a PECAL. A PECAL é uma marca que trabalha no ramo imobiliário, presta serviços imobiliários e que, portanto, foi criada após um longo percurso de experiência no ramo. O que eu posso dizer, que julgo poderá contribuir aqui para o debate, é que há uma década atrás, quando comecei a entrar aqui no imobiliário, havia um tipo de paradigma. Toda a gente achava que poderia ter casa própria. Isso era muito incentivado, quer pelo histórico, pelas famílias que incentivavam os pais, incentivavam os filhos a ter casa própria, quer pelo sistema financeiro que, com a entrada, portanto, no euro, com a descida das taxas de juro, veio realmente, tal como o Óscar referiu há pouco, veio realmente possibilitar que as pessoas se endividassem a custos muito baixos e, portanto, toda a gente não precisava de ganhar muito mais do que o salário mínimo para poder adquirir uma habitação. Claro que as pessoas ficavam, tal como o Helder disse, ligadas a este contrato durante 30, 35, 40, e julgo que houve bancos que até possibilitavam contratos mais longos. E realmente ficam com uma casa ali a pensar assim para o resto da vida. Hoje em dia, 10 anos depois, o paradigma mudou completamente, também devido à questão do emprego, ou seja, à questão do aumento exponencial da taxa de desemprego. As pessoas têm necessidade de ter uma maior mobilidade e hoje a casa já é visto por muita gente como algo que está ali talvez a atrapalhar um bocadinho a sua vida e que se fosse neste momento não faria um negócio. O que acontece neste momento também é que não há condições, as condições deixaram de existir após a crise de 2008 do sistema financeiro, as condições para adquirir casa própria e, portanto, passamos de uma situação em que as pessoas adquiriam casa própria para uma situação em que das duas uma, e das duas uma porque qualquer um de nós, quando chega à idade de sair de casa, de ter algum rendimento um bocadinho mais estável, quando pensa em juntar-se com alguém, ou mesmo querendo ir morar para fora de casa dos pais, tem necessidade de ter casa. Quem casa quer casa, e o provérbio é muito... ainda hoje é muito atual. Das duas uma, pegando as palavras de há pouco, ou as pessoas optam pelo arrendamento, porque hoje, infelizmente, não há condições para se manter a aquisição de habitação como havia antigamente. Não será só por isso, porque o arrendamento também permite uma maior flexibilidade quando as pessoas... porventura não é um compromisso para 40 anos. Até porventura querem ter maior... A maior parte das pessoas que comprou casa própria assinam contratos para 10 anos depois da sua morte. É extraordinário. Pronto, as pessoas com arrendamento têm maior mobilidade. Há muita ideia que a questão do arrendamento é dinheiro deitado fora, porque estamos a pagar uma renda ao senhorio e a casa nunca vai ser nossa. Mas nós estamos a pagar realmente um serviço que estamos a usufruir, como pagamos muitos outros.
se não for o arrendamento, termos a questão hoje, cada vez mais, a questão de ter casa própria continua na mentalidade das pessoas. Também é muito cultural, não é, Rui? Não é... Sim. Não é uma coisa comum a toda a Europa. Há uma certa tendência mediterrânica para essa... Exato. É mais comum aos países do sul da Europa. Portugal, Espanha, Grécia, Itália. Que são, por coincidência, os países que estão com problemas graves. Exatamente. Sim, pronto. E a questão começa a haver muito a intenção de as pessoas remodelarem casas que são de seus familiares, como dos seus avós, avós que faleceram. Então as pessoas começam a pensar, não vou comprar, vou pegar na casa dos meus avós, vou-lhe dar ali uma mudança de imagem e vou melhorar um bocadinho a questão também de canalizações e de eletricidade e tudo isso, mas com talvez 10% do valor que gastavam, e muitas vezes menos, que gastavam na aquisição de casa própria, conseguem ter casa própria efetivamente, mas de outra forma. E hoje começa-se a assistir novamente à vinda de pessoas mais para dentro da cidade, se calhar não diria tanto ainda para a Baixa, para o centro. Já existe, mas penso que ainda é um pouco residual e isso tem os seus motivos específicos. Mas pronto, realmente só para concluir, e não me querendo alargar, julgo que estamos aqui perante uma mudança de paradigma que de há uma década para cá é bem evidente. Uhum. Rui, estando aqui, digamos assim, numa dupla qualidade, enquanto empresário, jovem empreendedor, se quisermos, também nesse sentido, porque sei que tem um percurso que já teve a experiência de ser trabalhador por conta de outrem, mas também empresário. Neste caso, tem uma sociedade unipessoal, uma empresa unipessoal e é empresário em nome individual praticamente. Nesse sentido, também era importante trazer para aqui um pouco a visão de quem está a tentar criar o seu próprio emprego, ou que o criou, não é? E que constrangimentos esta crise também está a trazer às empresas. Aqui acresce-se o facto de ser uma empresa de imobiliária, pronto, que de facto tem muito a ver com a maior dificuldade dos portugueses atualmente, que é o sobreendividamento. É sempre bom ter um representante do setor imobiliário numa mesa de discussão sobre isto, que analisamos para ele todas as fúrias e todos os males do mundo. É um 2 em 1, não é? Mas gostava também... Já chegou mais gente, entretanto, também para quem não está a ver em casa, chegou mais gente porque sabia que estava aqui uma pessoa do setor imobiliário, portanto vieram todos. Exatamente. Estou a brincar, Rui.